bênção na sua vida, eu tenho certeza. E vamos juntos para a palavra de Deus. Amém? E vamos lá, pessoal da internet também, vamos juntos e vamos ouvir o que o Espírito de Deus, Ele quer nos mostrar através daquilo que Ele quer gerar no nosso coração, nosso espírito, nosso homem interior nessa noite, porque a fé é do espírito, a fé é do coração. E eu quero mostrar para vocês realidades com base em um texto que nós já vamos ver sobre a resistência pela fé. A resistência com base na fé bíblica. A resistência com base na fé fundamentada, centrada na obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário e na sua ressurreição. É essa resistência com base nesta fé, como também uma total associação com o poder do Espírito Santo. A gente vai ver que a fé bíblica só é possível de ser vivida, praticada. Você só tem condições de se posicionar no seu dia a dia, inclusive diante de oposições, se você for uma pessoa que vive no poder do Espírito Santo, uma pessoa que vive cheia do Espírito de Deus. Então, é justamente sobre isso, é a resistência pela fé e o poder do Espírito Santo atuante em nossas vidas. É isso que a gente quer mostrar nessa manhã. Lembrando que o pastor Hélio, a pastora Deise, estão lá em Campinas ministrando a palavra de Deus na igreja do pastor Kelson. Quem lembra aqui do pastor Kelson, que veio aqui na conferência de família? Estão mandando ver, vai ser uma bênção lá. E continue orando pelos seus pastores, pelos nossos pastores, amém, gente? Então, vamos lá, palavra de Deus nos mostra no Salmo 92, dos versículos 9 a 11, realidades muito claras quanto a essa condição, situação de resistência pela fé e o poder do Espírito operando em nossas vidas para que a gente venha viver o que a palavra de Deus diz. E a gente vai pegar esse texto e trazer também para as realidades da nova aliança. Então, Salmo 92, versículo 9 diz: Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. E o versículo 10 diz: Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos, ou seja, as derrotas dos meus inimigos que me espreitam. Então, a gente vê aí claramente nesses 3 versículos bíblicos também 3 realidades totalmente diferentes e distintas, portanto, que nos mostram uma verdade poderosa para as nossas vidas. A primeira é que Deus tem inimigo. Os inimigos de Deus. Segundo, é que Deus também, glórias ao Senhor, tem favorecidos. Porque o salmista, dentro desse contexto que foi composta essa canção, de acordo com experiências que ele estava tendo, com base na aliança que ele tinha com Deus, havia ali uma situação de pressão, oposições, angústias, pessoas mesmo que estavam se levantando contra ele. Então ele compõe essa música para mostrar que realmente Deus tem inimigos, mas ele, representando aí o povo que tem aliança com Deus, tem a condição e a habilitação de ter o seu poder e a sua força aumentada, por estar debaixo do favor de Deus. Então ele cria uma distinção de inimigos de Deus e dos favorecidos de Deus, mas ele continua mostrando que também há os inimigos pessoais dele, os inimigos do povo de Deus. E você vai ver que eu vou pegar essa realidade do Salmo 92, versículo 11, e trazer para uma realidade nossa, do cotidiano, diário das nossas vidas. Então a gente vê no Salmo 92, versículos 9 a 11, essas 3 realidades distintas: os inimigos de Deus, os favorecidos por Deus e os inimigos do povo de Deus. Então é importante a gente ler mais uma vez: eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, porque Deus é sempre superior a qualquer inimigo que se levante contra ele. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltas
o poder do seu povo, como do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco, derrama sobre o seu povo o óleo fresco. Os meus olhos vão ver com alegria a derrota dos meus inimigos que me espreitam, que me sufocam, que me oprimem. Então a gente vendo nesse texto essas três realidades distintas: os inimigos de Deus, os favorecidos por Deus e os inimigos do povo de Deus. Então a gente vai começar a ver aqui quem são os inimigos de Deus. Claramente o salmista, pelo Espírito Santo de Deus, compondo esse salmo, essa canção, com base nas experiências dele, mais uma vez falando em relação à aliança que ele tinha com Deus, ele mostra pelo Espírito Santo que os inimigos de Deus estão totalmente associados à iniquidade. Olha só, voltando lá mais uma vez, ele diz: eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Então, quem são esses inimigos? São aqueles que vivem na iniquidade. São aqueles que sempre vão contra os valores, os princípios do governo de Deus. E nós queremos lembrar que o nosso Deus é soberano e Senhor sobre tudo. Aqueles que reconhecem essa realidade vivem o favor de Deus. Aqueles que não se entregam a Deus, ao senhorio dele, à vontade dele que é perfeita, boa e agradável, é considerado na Bíblia como pessoas que vivem na iniquidade. E aí a gente precisa entender, ampliando o nosso entendimento sobre essa relação de inimigos de Deus com a iniquidade, o que é iniquidade. Biblicamente, a definição, o significado de iniquidade é exatamente isso aí. São aqueles que fazem da prática do pecado o seu estilo de vida, o seu prazer de viver. Por isso, receberão o justo juízo de Deus, não havendo, claro, arrependimento da parte dessas pessoas. Então, quando alguém, por exemplo, não aceita a oferta de Deus, que é o seu próprio Filho para a sua redenção, para que essa pessoa tenha vida eterna, para que essa pessoa se enquadre no querer e na vontade de Deus e viva para a glória dele, para que elas vivam o favorecimento, a ação graciosa de Deus para com ela. Quando essas pessoas não reconhecem o poder, a graça, a justiça de Deus, a Bíblia deixa claro que essas pessoas serão julgadas por isso, porque elas estão vivendo na prática da rebelião contínua contra Deus. A pessoa pode ser um bom caráter, uma pessoa que faça caridade, pode ser um bom marido, um bom esposo, pode ser uma boa esposa, pode ser alguém que é fiel, uma pessoa que é íntegra, mas eu quero te lembrar que essas coisas não trazem o favor de Deus. Essas coisas vividas e praticadas, elas são e devem ser o resultado de você ter crido na pessoa de Jesus, que é a única via para você receber a graça do Senhor. Nós não somos salvos pelas obras, por aquilo que a gente faz. Nós somos salvos por aquilo que Jesus Cristo já fez. E por isso, a palavra de Deus deixa claro que no momento que você se torna uma nova criatura, os frutos, as atitudes, os posicionamentos, as obras, portanto, elas vão seguir essa nova criatura, essa nova realidade espiritual. Nós não somos, ou nós não fazemos obras para sermos salvos. Por nós sermos salvos que nós praticamos as boas obras, ou seja, os comportamentos que estão condizentes com os valores e os princípios da palavra de Deus. Então aqueles que não se enquadram, aqueles que não confiam, aqueles que não se entregam a Deus, essas pessoas são chamadas na Bíblia de inimigos de Deus. As pessoas que vivem totalmente contrária à palavra dele, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus designou, aquilo que Deus decretou, são pessoas que na verdade elas estão se rebelando contra Deus, são portanto inimigas de Deus. Então, aqui está essa primeira realidade, mas a Bíblia fala dos favorecidos. Aleluia! Quem são os favorecidos? Romanos 5, 6 a 10, nós vamos para lá juntos, explica claramente qual é a via que muda radicalmente o status de alguém que é inimigo de Deus para favorecido
ou para ser favorecido por Ele. Irmãos, só tem uma via, e a gente vai ver o que Paulo fala para nós. Não é o que o homem pensou, não é o que o homem planejou, não é o que o homem determina, não é o que o homem acha, é o que Deus já determinou em Cristo Jesus. E Paulo deixa isso muito claro para nós. Romanos capítulo 5, versículos 6 em diante, vai nos mostrar como que alguém sai do status de inimigos de Deus, por viverem nessa rebelião, nessa contramão da palavra dele, inclusive não aceitando a oferta dele em Cristo Jesus para a sua salvação e para a provisão contínua e glórias a Deus eterna, para o status de favorecido por Deus. Então, Romanos 5, 6 diz: porque Cristo, quando nós éramos fracos, a palavra fracos aqui é uma pessoa que não tem a condição, pela sua fraqueza, de responder à vontade e ao querer de Deus. Fraco aqui fala de uma pessoa doente, literalmente na alma, por justamente não ter crido, não ter confiado em Cristo. Mas a Bíblia fala que nós éramos assim. Pessoas fragilizadas a ponto de não responder por nós estarmos em rebelião contra Deus, portanto, inimigas de Deus. Nós éramos pessoas fracas, mas a Bíblia fala que Cristo morreu a seu tempo por esses ímpios. Eu quero te lembrar que antes de você crer em Jesus, se você já o fez, você era uma pessoa ímpia. A palavra ímpia, na verdade, é uma junção de duas palavras. O in, que é negativo, é um termo negativo, e pio, que fala de uma pessoa piedosa. Essa pessoa piedosa não é alguém que tem pena de alguém, não é isso, mas é alguém que tem um estilo de vida santo, não perfeito, mas num processo constante de transformação. Então, ímpio é alguém que não vive um estilo de vida santo. Ímpio é alguém que nega a santidade de Deus, é alguém que não quer os valores de Deus, é alguém que nega o querer de Deus e o plano dele para a sua vida. Então a Bíblia fala que todos nós éramos assim, mas um dia nós cremos na morte de Cristo Jesus, nosso Senhor, e nós passamos a ser favorecidos. E o versículo 7 fala: dificilmente alguém morreria até por um justo, por alguém reto, alguém bacana, boa gente, boa praça. Mas a Bíblia fala: pois poderá ser que pelo bom, alguém, quem sabe, Paulo está falando que até se anime a morrer, mas Deus, aleluia, olha só gente, esse Deus que julga os seus inimigos por não crerem, nós temos que entender que o anseio e o desejo dele em amor é resgatar essas vidas, como ele resgatou a mim e a você, porque a Bíblia fala que Deus prova o seu amor, Deus é amor. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores fala de uma pessoa que tem uma natureza pecaminosa, uma pessoa que vive segundo os padrões desse mundo, totalmente rendida e escrava do pecado. Mas aqueles que creem na morte substitutiva de Jesus na cruz do Calvário, é alguém liberto dessa velha natureza, porque nasce nele uma nova natureza, agora tendente a buscar o Senhor que é santo. Esse é o amor de Deus. Nós éramos assim, mas Deus, Ele nos resgatou. Deus mudou a nossa natureza no momento que a gente creu, nos tornando então favorecidos. Versículo 9. Logo, muito mais. Gente, isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Logo, muito mais agora. Agora. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele o que, gente? Salvos da ira. Se as pessoas não se converterem a Deus e ao plano dele em Cristo, essas pessoas estarão debaixo da ira de Deus, do julgamento de Deus, porque o fato é que Deus fez tudo o que tinha que fazer e está deixando à disposição da humanidade para que elas venham responder em fé a esse plano maravilhoso. Mas aqueles que não respondem em graça, não respondem em fé, melhor dizendo, essas pessoas vão estar debaixo da ira de Deus. É o que Paulo claramente estabelece na nova aliança, de acordo com o que foi falado em Salmo, versículo 9 do capítulo 92, que os inimigos de Deus perecerão, estarão debaixo da ira de Deus, que você seja livre disso. É só você responder em fé aquilo que a palavra do Senhor determina em Cristo. Então, agora nós, uma vez justificados, absolvidos, aleluia, de toda... Gente, você que está em Cristo foi absolvido de toda a culpa, todo o poder e de toda a condenação do pecado.
justificado. Eu tenho pleno acesso ao Pai, porque Ele me declarou justo em Cristo. Então, eu estou livre da ira de Deus. Eu agora não vou ao trono do juízo, eu vou ao trono da graça de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa linda. O versículo, olha só como que Paulo se refere àqueles que se rebelam contra esse plano em Cristo, da mesma maneira que o salmista falou no Salmo 92, versículo 10. A Bíblia fala, porque se nós, quando inimigos, tem ou não tem inimigos hoje ainda? Tem. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Meu irmão, Jesus morreu pelos nossos pecados, pagou a pena pelos nossos pecados, foi julgado, moído pelas nossas transgressões. A gente creu nessa substituição redentiva, agora nós somos salvos pela sua vida. Por que isso? Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e intercede por todo o seu povo para sempre. Eu estou de pé porque meu Jesus intercede por mim. Não tem nada a ver com a minha capacidade, com a minha condição, tem a ver com o poder de mediação de Jesus a meu favor diante do Pai, porque só há um mediador entre Deus e os homens, e não há outro, e essa pessoa é o Redentor, é o Deus encarnado, que tomou a minha natureza humana e a sua, nos substituiu lá naquela cruz. Ele foi condenado, foi réu no nosso lugar, e por isso, crendo nele, nós somos absolvidos e agora favorecidos por Deus. Diabo não pode te parar, mundo não pode parar, nem a sua natureza humana pode te parar. Eu quero te provar isso, porque nós somos favorecidos, estamos debaixo do favor de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu me sinto um gigante. Por quê? Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus que está em mim, com esse amor, gente, Deus é amor. Não tem outra via para ser favorecido, para sair do status quo de inimigos de Deus para favorecidos. A via é Jesus Cristo. A via é fé na pessoa de Jesus, na obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Então, há os inimigos de Deus, mas os favorecidos por Deus. Mas há os inimigos do povo. Versículo 11, a gente viu lá no Salmo 92. Há os inimigos de Deus, os que se rebelam contra o plano, a soberania e a graça de Deus. Há os favorecidos que aceitaram em fé tudo isso em Cristo, porque até na velha aliança eles eram salvos, sabe como? Crendo no Messias que viria. Hoje, na nova aliança, nós somos salvos pelo Cristo que já veio. Então perceba claramente que tanto os inimigos de Deus e os favorecidos por Deus, eles têm senhores. O senhor dos inimigos de Deus é sua própria vontade, é o seu desejo de continuar em rebelião contra Deus. O nosso Senhor é aquele que nos amou tanto, que nos deu a única e definitiva oferta e a melhor, o seu próprio Filho para a nossa redenção eterna, para que a gente viva todo o favorecimento de Deus, todo. Mas só que há inimigos que se opõem a esse povo. É claro que ali havia uma situação específica, uma circunstância específica de inimigos carnais, físicos, se levantando contra o salmista. Eles estavam angustiados, pressionados, estavam espreitando ele, estavam querendo gerar algum tipo de cilada para a morte. Mas eu quero te dizer que a nossa luta hoje não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra toda a ação maligna que está por detrás, inclusive de queridos que você ama. Você não tem inimigo na sua casa, você tem gente que é tão necessitada da compaixão como você o foi, e que você precisa amar. Olha só, o apóstolo João, ele retrata de maneira muito clara quem são os 3 inimigos fundamentais da igreja. Vocês lembram que eu estou pegando o contexto do Salmo 92 e trazendo para a realidade da nova aliança. E é claro, nós temos muitas outras oposições, mas há 3 inimigos do povo do Senhor que dão origem a todo tipo de oposições nas nossas vidas. O primeiro é ele.
A palavra diabo, o nome diabo, significa literalmente o enganador. Literalmente isso. Satanás, o adversário. É o significado literal. Então, a Bíblia fala que nós já vencemos o enganador. Porque a verdade está em nós. Cristo está em nós. As Escrituras foram imprimidas no nosso interior, no nosso coração, na nova aliança pela ação do Espírito de Deus. Por isso, a palavra liberada do apóstolo João para a igreja é a seguinte: vocês já venceram o maligno. Porque tendes vencido o maligno, diz 1 João 2,3, parte B do texto. Vocês já venceram o maligno. Mas por quê? Porque vocês têm a verdade em vocês. Porque vocês têm Cristo em vocês. Porque vocês têm o meu favor. Porque vocês têm a minha graça. Porque vocês têm a minha redenção em Cristo. Porque vocês têm a minha proteção. Porque vocês têm o poder do sangue de Jesus Cristo cobrindo as suas vidas. Eu já venci o diabo. E você, meu irmão? O pessoal aqui esboçou um amém um pouco mais forte. Então deixa eu imitar de novo o pastor Elinho, para esse pessoal que está mais animado aqui. Eu já venci o diabo, e vocês? Viu? O fato é que nós já vencemos, você entende isso? Não é uma questão de vencer, eu já tenho a vitória, gente. Contra as ações do diabo sobre a minha vida, casa, família, vida conjugal, material, financeira, emocional, espiritual, ministerial. Não é questão de uma vitória que eu vou obter sobre o diabo. É uma vitória que eu já obtive, porque a base da minha vitória está em 1 João capítulo 3, versículo 8, também parte B. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Em outras palavras, o Senhor Jesus já destruiu tudo aquilo que o diabo podia realizar na sua vida. O diabo já está simplesmente aniquilado em relação à autoridade. O diabo não pode entrar no seu casamento. O diabo não pode entrar no seu lar. O diabo não pode fazer dos seus filhos gato e sapato. O diabo não pode interferir na sua vida. É você se posicionar nessa realidade da graça, do favor de Deus. Eu sou favorecido pelo Senhor. Por quê? Porque eu posso vencer os meus inimigos, e um deles é o diabo. Ele não será vencido. Ele não será vencido. Ele não será vencido. Não é uma oposição da minha carne, da minha força, do meu intelecto. Não é nenhuma oposição que eu vou conseguir fazer por causa da minha fé. É uma oposição porque eu creio no Cristo que já fez tudo o que tinha que fazer para que eu vença a cada dia as oposições do diabo. Não estou falando que não vão vir, eu estou falando que eu já venci. Seja no campo físico, no campo emocional, no campo espiritual, eu já venci, porque Cristo está em mim, e você que está em Cristo também já venceu. Não é uma questão de você lutar para vencer, é uma questão de você se descansar na vitória que Jesus já proveu para você. Aleluia, aleluia. E é para ficar animado, hein? Aí, garoto, é isso aí. Segundo inimigo, o mundo. A Bíblia fala que o mundo está no maligno. Mundo aí fala de um sistema organizado pelas ações malignas de Satanás, para que as pessoas vivam debaixo de uma opressão, de uma escravidão, de uma escuridão de compreensão. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo trabalha nesse mundo gerando valores, princípios totalmente distorcidos da palavra de Deus, porque essa é a realidade desse sistema. Mas eu quero te dizer que Deus já te deu provisão para vencer, inclusive os valores que querem adentrar na sua vida, na sua casa, no seu lar, ou aonde for. O Senhor já proveu tudo que você precisa para viver a cada dia se posicionando em fé na realidade que Jesus já conquistou para você. Você pode vencer esse mundo com as suas angústias, pressões, crises. Nós estamos em Cristo, nós já temos a vitória, nós somos favorecidos por Deus. Isso aqui não é jargão evangeliquez, não, gente. É realidade bíblica. Vocês já venceram o maligno, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então agora, a Bíblia deixa claro, se eu tenho que vencer o diabo porque é uma oposição, mas a vitória já está garantida. A Bíblia fala, vocês que nasceram de novo, que têm uma nova natureza, também já venceram o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é
o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Você percebe como que a fé está totalmente linkada à pessoa de Cristo? Às vezes nós declaramos com muito fervor, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas não é qualquer fé, não é qualquer crença. Não é simplesmente você acreditar no favor de Deus, ou na bênção, na graça de Deus. É você acreditar em tudo que a palavra de Deus diz, que o Pai proveu para você em Cristo Jesus. Essa fé tem que ser centrada, essa fé tem que ser fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, na obra consumada dele na cruz do Calvário, na sua ressurreição, na sua mediação, na sua intercessão. Ele é o nosso sumo sacerdote. Em Cristo nós somos fortalecidos para conseguir alcançar tudo aquilo que ele tem planejado para as nossas vidas, porque nós somos fortalecidos nele, na graça dele. E nisso nós podemos todas as coisas. Nesta realidade nós podemos todas as coisas. Por isso que a Bíblia fala no versículo ainda 16 e 17, do capítulo 2, de 1 João, qual é o outro inimigo que você tem que vencer. E eu vou te falar, talvez você nem creia nisso, mas esse é o teu pior inimigo. Eu vou te explicar por quê. O diabo, você se submete a Deus, à vontade dele, e você resiste debaixo da verdade, da obra consumada do Senhor, e ele vai o quê? Fugir. Vai ficar parte de você. Você se posiciona de acordo com os valores do reino de Deus e o mundo fica fora da sua vida, do seu lar, das suas emoções. Mas você dorme com o inimigo todo dia. Tem um inimigo que você dorme com ele todo dia. Você acorda com ele. Quando você está de olhinho fechado, está ele lá. Quando você abre o olhinho, está ele lá. Quando você está almoçando, está ele lá. Quando você está olhando, está ele lá. Quando você está ouvindo, está ele lá. Quando você está simplesmente se relacionando com as pessoas, está o inimigo. Quando você vai dormir de novo, está ele com você. E esse inimigo é a tua carne. É a sua natureza humana, é a minha natureza humana, que ainda não foi convertida. Eu quero te lembrar mais uma vez, a tua natureza humana ainda não foi convertida. Isso só vai acontecer na volta de Jesus, ou no arrebatamento da igreja, quando o povo dele vai receber um corpo glorificado, transformado, santificado, à semelhança do corpo ressurreto de Jesus Cristo. Até lá, meu filho, eu e você temos que submeter essa vontadezinha da carne, dia após dia, porque ela dorme com você, ela anda com você, essas inclinações pecaminosas da carne, esses desejos da carne, andam com você todo dia. Todo dia. E todo dia você tem que prevalecer sobre os desejos da sua carne. É teu inimigo número 1. Você tem que colocar aquele retrato lá na... A minha carne é meu inimigo número 1. E é mesmo. A obra que Deus já fez foi consumada. Espírito, alma e corpo. No espírito, ele te recriou de novo. Quem está ainda comigo aqui? Na alma, ele está transformando. Caráter, temperamento, mudando mentalidade, inclinações, desejos. Mas na carne, a obra só vai ser consumada no dia da volta de Jesus Cristo. Até lá, se você não morrer antes, se ele voltar, você vai ter que esmagar essa carninha, meu filho. Você sabe como que você faz uma bela de uma pizza, não sabe? Pastel também é assim, né? É isso. A Bíblia fala que nós temos que mortificar os desejos da nossa carne. E eu quero te dizer que nós temos um aliado conosco nisso, o Espírito Santo de Deus. Mas tem que haver posicionamento. Porque o que não falta é desejo meio desordenado nessa nossa carninha aqui, meu irmão. 1 João, capítulo 2, versículo 16 a 17 fala: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, concupiscências são paixões desordenadas da carne ou da cobiça, do olho, dos olhos, do desejo e também da soberba da vida.
A palavra soberba da vida ali, ou esses termos soberba da vida, fala de alguém que vive independente ou quer viver independente de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida: você não conseguirá jamais viver independente de Deus. Para que o plano dele se estabeleça na sua vida, você tem que ser alguém que depende dele para tudo. Aqueles que não reconhecem isso são inimigos dele. Aqueles que já reconheceram que são dependentes do Senhor são favorecidos por ele mesmo. É dependência. Soberba da vida fala de alguém não só orgulhoso por aquilo que conquista, mas alguém que é tão altivo que vive independente do Senhor. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida não procede do Pai, mas procede desse mundo que está no maligno. Pessoas que não estão em Cristo, por estarem escravizadas por uma compreensão, um entendimento totalmente contrário aos valores de Deus. Mas olha só como é que eu e você vencemos as concupiscências da carne, dos olhos e da soberba da vida. Ora, o mundo passa. Bem como a sua o quê? Concupiscência. Um dia Jesus vai restaurar tudo, gente. Não vai haver nem mais ímpio para contar a história. Vai ser todo mundo, aqueles que não se renderem a Cristo, vão ser julgados e enviados para o inferno. Eu sei que não é uma palavra boa para se ouvir, mas é uma palavra verdadeira para se ouvir. Até o diabo vai ser e os seus demônios serão julgados e trancafiados por toda a eternidade. Eu quero te dizer o seguinte: não vai ser o diabo que vai ficar com tridente lá, a pessoa na eternidade, não, porque até ele vai ficar preso, trancafiado, ele não vai ter autoridade nenhuma, nem de oprimir mais ninguém. As pessoas vão estar debaixo do juízo eterno de Deus, inclusive os anjos decaídos. Então o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem é que faz a vontade de Deus? É aqueles que vivem à altura desse livro. E deixa eu te dar uma declaração agora, escrita, registrada. Enquanto estava meditando nessas verdades que eu iria compartilhar para vocês, veio essa frase no meu espírito: não há a mínima condição de caminharmos na fé, de praticarmos a palavra de Deus, ou seja, viver a vontade do Senhor, de vencermos as pressões deste mundo e as opressões malignas, como também as inclinações pecaminosas da carne, sem estarmos cheios do Espírito Santo. Olha, gente, em nome de Jesus, jamais desassocie vida de fé do poder do Espírito Santo. É resistência pela fé, mas enchei-vos do Espírito, mas também está escrito: a palavra de Deus habite, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. É essa composição santa que faz você a cada dia vencer as inclinações da sua carne, prevalecer sobre as opressões do mundo, as angústias, as situações adversas, como também as ações diabólicas. E graças a Deus eu não vencerei, eu já venci. Eu tenho que me posicionar de acordo com aquilo que Jesus já conquistou para a minha vida. E só cheios do Espírito Santo. Esse enchimento é o simples. Gente, olha só. Pega isso aí em nome de Jesus. E não saia jamais do seu espírito. Esse enchimento é o simples. Eu falei simples, o nosso Deus é simples. Pastor Elinho, ele enfaticamente, ele repete essa verdade, tem que ser repetida mesmo para a gente ouvir várias e tantas quantas vezes forem necessárias. Deus é simples em tudo aquilo que Ele determina para as nossas vidas. Então não compliquemos aquilo que é simples. O que é ser cheio do Espírito Santo? É você entender que esse enchimento da ação de Deus no seu espírito, na sua alma, é o resultado de uma jornada de busca diária por um relacionamento com Deus e a sua palavra. Nós somos pentecostais. E aí a gente às vezes faz um estereótipo de alguém cheio do Espírito Santo. Meu irmão, olha só, eu conheço gente que é calminha. A princípio, não há muitas manifestações, vamos dizer assim, entre aspas, físicas, externas, mas os caras são cheios de autoridade, de unção, de graça, sabedoria, de posicionamento. Não venhamos criar estereótipos. Eu vou te falar, é maravilhoso você ser batizado com o Espírito Santo, é a nossa realidade. Ser cheio do Espírito Santo, falar em novas línguas, dons
sendo distribuídos na igreja, manifestações, tudo isso é maravilhoso, mas eu vou te falar, o cotidiano é buscar a presença de Deus, e a palavra dele, o resultado vai ser que você vai ser cheio do Espírito Santo, o teu caráter vai ser transformado, as suas demandas emocionais vão ser restauradas, porque só o Espírito Santo para tratar aquilo que mais ninguém pode tratar. O Espírito Santo é Deus, e quando ele habita e tem entrada, uma porta escancarada para ele agir, ninguém te derruba. Ninguém te derruba. Você ouviu isso? Ninguém te derruba. Eu vou repetir, ninguém te derruba. Ninguém. Nobody, ninguém. Ninguém te derruba. Mas você tem que andar nessa via. Não há atalhos. O que Deus determinou está determinado. O que Deus disse está dito. E Deus não é um bom diplomata com as verdades dele. Ele não negocia as verdades dele, porque a palavra de Deus como ele é imutável. O que Deus falou, falou. Ou você vive ou não vive. E tenho dito. Estou bravo. O fato é que não há atalho, gente. Em nome de Jesus, infelizmente, uma grande parte da igreja de Jesus não vive essa simplicidade. Ok, ser cheio do poder de Deus, falar em novas línguas, mas aí você vai na prática do seu dia a dia, manifestações maravilhosas que podem acontecer numa reunião pública no nosso dia a dia, mas é essa simplicidade de falar em línguas espirituais, de conversar com Deus, de adorá-lo, de buscar a presença dele, de se entregar, de se render a ele, de ter comunhão com o papai, de exaltar Jesus Cristo, de ter uma caminhada com o Espírito Santo e depender dele para ler esse livro, livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Nós temos que sair desse negócio. Eu já falei aqui algumas vezes, eu vou falar de novo. Nós temos que dizer, eu gosto dos meus versículos prediletos. E quem te falou que Deus tem uma palavra predileta para você? Ele tem a palavra dele para você. É ter um propósito. Eu vou ler o livro de Efésios, versículo por versículo, eu vou entender o que Deus quer dizer aqui. Eu vou ler o livro de Êxodo, eu vou ler o livro de Isaías, eu vou ler Tessalonicenses, eu vou ler Filemão, Hebreus, eu vou ler a palavra, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, eu vou meditar nessa lei, eu vou meditar nessa palavra, e ela vai fazer parte do que eu sinto, ela vai fazer parte do que eu penso, ela vai fazer parte do que eu falo. Você compreende, quanto mais encharcado da verdade, mais os teus pensamentos se moldam a ela. Você já sabe disso, não sabe? Mas eu vou falar de novo. Ela se molda, o teu pensamento se molda, as suas reações se moldam às verdades da palavra do Senhor. Não há atalhos. Não há atalhos, hein? Bebi uma aguinha aqui, para diminuir a temperatura. Gente, só cheio do Espírito Santo para resistir na fé no nosso dia a dia. Sem ele não dá. Então, deixa eu ir para o Salmo 92, versículo 10, e a gente vai tirar agora claros conceitos bíblicos em relação à necessidade total, vital que a gente tem do poder de Deus. Olha só o que o salmista fala. Vamos voltar mais uma vez. A gente falou sobre os inimigos de Deus. A gente falou sobre o favor de Deus sobre aqueles que o reconhecem como Senhor e se entregam e confiam nele. E no caso, através de Cristo. E é nessa realidade que eu vou falar sobre os favorecidos. Como que os favorecidos têm que viver? E eu falei sobre os inimigos da igreja, do povo de Deus, que são os três fundamentais. O diabo, o mundo, inimigo número 1, a sua carninha. Sua natureza humana. Mas agora eu quero falar sobre essa realidade daquele que é favorecido em Deus. Depois que o salmista faz uma clara distinção dos inimigos de Deus, do versículo 9 para o versículo 10 do povo de Deus, porque ele está representando ali o povo de Deus, a gente vai entender como que esse povo favorecido tem que viver. Porém, tu exaltas. Percebe? Não é um pedido, é uma realidade. Viu isso? Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Deixa eu te falar um pouquinho sobre o boi selvagem. O boi selvagem, segundo os historiadores, era um animal descomunal, similar a um boi, a um touro, mas maior, com mais força, mais poder. E chifrudo. Tinha muito chifre o camarada.
E era com o chifre dele que ele resistia os seus predadores e os seus inimigos. Ninguém chegava perto. Conta-se, os historiadores, que nem cerca conseguia deter esse tal do boi selvagem que já foi extinto lá no Oriente. Mas na época do salmista ele ainda vivia. Estava lá, cercas. Dizem alguns que até correntes, determinadas correntes, ele conseguia partir com a sua força. Alguns ainda diziam que mesmo ferido, eles não sabiam como, se criava uma força ainda maior e ele conseguia vencer os inimigos e sair da situação de morte, de perigo contra ele. E aí eu me lembro de 1 Coríntios 12. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está fraco, é aí que você está forte no Senhor Jesus Cristo. Quando você reconhece que você é em si mesmo fraco e depende totalmente do poder que está na graça de Deus, não tem nada que vai parar. Pode vir um rolo compressor, Superman vai bater e vai voltar. Aleluia. Supermans. Sei lá, Supermans. Amém. O fato é que quando você está em Cristo e entende que você recebeu um poder que nem mesmo feridas, angústias, traições, opressões, perdas, escutem, esperas te podem parar. Porque quanto mais frágil você está, mais você depende do poder de Deus, você vai prosseguir, meu irmão, você vai prosseguir. Não é gemendo, não, é sabendo que você já está na vitória que Deus determinou para você contra o diabo, o mundo e a sua própria natureza humana. Não seja vencido pela natureza humana. Tem muita gente que é muito forte contra o diabo e o mundo, mas a sua natureza humana o faz cair. Mas nós somos daqueles que não vamos cair, hein? Porém, tu exaltas o meu poder. Poder ali é tradução de uma palavra hebraica que significa literalmente chifre. E exaltar ali fala de aumentar. Em outras palavras, o salmista está falando assim: tu aumenta o meu chifre. Porque mas no contexto bíblico, chifre está associado a força e poder. Se você me chamar de chifrudo, eu não vou ter problema nenhum. Porque eu não estou na cultura do mundo, entende? Eu não sou o último a saber que eu fui traído. Não, eu não sou chifrudo nesse sentido. E não serei. Essa é a cultura do mundo. Sabe como que eu sou chifrudo? Eu sou cheio da força e do poder de Deus. Se o mundo, o diabo e até a minha natureza humana quiser me aprisionar, eu vou me desgarrar de tudo, porque a força que está em mim não é a minha, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é o poder do Espírito Santo. Então eu estou com muito chifre, hein? Viu, o pessoal está aí nos vendo? Eu estou com muito chifre. Mas eu estou com muito poder e força, porque na cultura bíblica, no conceito bíblico, o chifre de um animal retrata força e poder na hora da resistência. Que negócio é esse de você se entregar às angústias, tristezas continuadas, depressão? Se levanta nessa manhã, meu irmão, porque o poder de Deus está sobre a sua vida. Que negócio é esse? Você não vai ser daqueles que vão ser vencidos por tristezas, opressões, mágoas, perdas. Você é daquele, Cristo já conquistou a tua vitória, que vai continuar com a cabeça erguida, mesmo esperando sonhos que ainda vão ser realizados, mas com a cabeça erguida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a palavra dele na sua vida. Esse é o conceito de chifre na Bíblia. Força e poder, seus chifrudos. O azeite retrata restaurar. Já imaginou tirar isso aí do contexto? Aí vai o nosso vídeo para a internet e alguém chega só tira isso. O pastor chamou toda a igreja de chifrudos. Mas vocês estão aqui, estão de prova, testemunha. Chifrudo não no conceito desse mundo, mas chifrudo no conceito da Bíblia, da palavra de Deus. É força, é poder. E aí ele fala, derrama sobre mim o quê?
o óleo fresco. Óleo fresco aí fala do azeite, que retrata a própria pessoa do Espírito Santo. É uma figura de linguagem que fala da ação do Espírito Santo que restaura e traz vitalidade. Aleluia, vitalidade. Vitalidade é capacidade de viver. Vitalidade é força. Vitalidade é vigor. Aleluia, aleluia. Vocês compreendem isso? O azeite retrata a restauração e vitalidade. Então, qual é o significado que a gente pode chegar prático do texto que a gente está vendo aqui? Deus aumenta a nossa força quando derrama o seu Espírito Santo sobre nós, trazendo contínua restauração e vitalidade, que nos faz resistir os nossos inimigos e vencê-los no poder do Espírito. É isso, gente, essa interpretação clara que eu fui redigindo e vendo essa verdade. Eu estou mostrando para vocês aquilo que está claro na própria palavra do Senhor. É o significado prático desse texto do Salmo 92, versículo 10. Deus aumenta a nossa força. Deus aumenta nosso chifre. Poder, força. Quando Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. E só vive isso quem busca diariamente e continuamente o Senhor. A presença dEle e a palavra dEle nessa simplicidade. Trazendo contínua restauração e vitalidade. Você só está se entregando a essas emoções que estão acabando com a sua vida porque você não está experimentando o poder de Deus. No momento que você experimentar esse poder, ninguém mais te para. Ninguém mais te para. Que nos faz resistir os nossos inimigos e vencê-los. Os chifres do boi selvagem era justamente para isso. Eles resistiam com força, tanto na defensiva como na ofensiva. Quanto maior o chifre, maior o poder. Não vou nem chegar perto. Repitem, pode me chamar de chifrudo, pastor chifrudo, pastor chifrudo. Não tem problema. Aí você fala, não pastor, mas no conceito bíblico. Claro, não tem problema nenhum. Jesus é nosso exemplo maior. Eu não tenho mais tempo. Tem que acabar a pregação aqui. Mas, por favor, dever de casa para você. Eu queria ler esse texto com vocês hoje, mas não tem tempo mais. Olha só, Lucas 4, 1, 14. É para depois você meditar nesse texto, nessa visão que a gente deu do Salmo 92, versículo 10, para vocês nessa manhã. A Bíblia fala no versículo 1, escuta só isso. Que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi impelido pelo Espírito a ir ao deserto. E nesse deserto ele foi o quê? Tentado. E os versículos posteriores, do 2 até o 13, de Lucas 4, nos mostra como Jesus resistiu na força da palavra. Você lembra disso? Sempre na palavra. Resistência pela fé, pela crença, pela autoridade da palavra. É assim que tem que ser. Mas há um detalhe no versículo 14. A Bíblia fala que depois que Jesus foi cheio do Espírito, porque você só vai resistir, é o nosso exemplo maior, às opressões, oposições, seja lá do que for, do diabo, mundo ou a sua própria natureza humana, se você for uma pessoa cheia do Espírito, não há prática da fé sem ele. A Bíblia fala depois que ele resistiu às tentações, então no versículo 14 diz, e ele, no poder do Espírito. Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais você resiste na prática da fé, dependendo do Espírito Santo, mais vai ser derramado sobre você poder, e você vai continuar se movendo no poder. O que te faz viver no poder do Espírito Santo é a sua resistência contínua, sendo cheio do Espírito Santo, na simplicidade do seu dia a dia, buscando ao Senhor. Foi a resistência perseverante de Jesus por estar cheio do Espírito que o fez permanecer se movendo no poder do Espírito Santo. Essa tem que ser a sua história, porque ele é o nosso exemplo maior. Ele não viveu isso simplesmente para passar por aquela situação. Ele viveu isso também como homem para te dizer, se eu pude como homem viver, você também pode, porque eu dependi do poder do Espírito Santo para resistir. E é assim que você tem que viver. Não busque atalhos, vá para a via. É busca diária pela presença de Deus. É palavra do Senhor. Esta resistência, meus irmãos e irmãs, se dá na busca pela presença de Deus. Na santificação. Jesus foi para lá para jejuar, tá? Para se separar, consagração, rendição.
na renúncia aos desejos carnais. O diabo mostrou tantas coisas para ele, se desligar da dependência de Deus e fazer a sua própria vontade carnal. Mas ele renunciou. É assim que você vai viver mais no poder do Espírito Santo de Deus. Renúncia aos desejos carnais. No se alimentar espiritualmente com a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi a resposta de Jesus, é isso aí. E na renúncia de viver independente de Deus. Nós não somos daqueles que independem de Deus. Nós somos daqueles que dependem totalmente do Senhor para viver tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. É isso aí. Resistência pela fé só é possível se você entender que quanto mais cheio do Espírito Santo você vai sendo, nessa busca contínua por Deus e pela palavra, nessa simplicidade, mais o poder vai se acumular na sua vida e nada te paralisará. Tristezas vão vir ainda, pedradas vão vir ainda, perdas, dificuldades, oposições do diabo, mundo, da sua própria carne, mas nós não seremos. Nós somos mais do que vencedores, porque dependemos da obra consumada de Jesus.